Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, neste domingo, dia 27 de outubro de 2024. Muita gente não entendeu a escalação do Everton Araújo ontem, deixando Carlos Alcaraz no banco de reservas. Há uma informação trazida pelo Bruno Lemos e confirmada por nós, que pode explicar o motivo do jogador ter ficado no banco de reservas para um cria rubro-negro. Futebol tudo são etapas, tudo são momentos, não só para o jogador, mas também para o clube. E o momento do Everton Araújo, uma situação que vem envolvendo o Everton Araújo, pode justificar a titularidade dele e não a de Carlos Alcaraz. Também quero falar com vocês um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro e tudo que vem acontecendo com o Flamengo. Há um motivo da gente ter boa expectativa com relação aos rumos da equipe no certame nacional e, de repente, dependendo do que acontecer daqui para frente, aquela fagulha de esperança pode ser reacendida para que o Flamengo tente uma arrancada final para conquistar o Campeonato Brasileiro. Você acredita? Não acredita? Eu sempre vou acreditar porque eu já vi o Flamengo fazendo esse tipo de coisa. O que está difícil de ver é uma consistência dentro de campo, né, pessoal? Aquela regularidade que em outros momentos a gente teve em arrancadas onde a gente tirou 10, 12 pontos e acabamos nos sagrando campeões brasileiros. Aquela regularidade, por exemplo, que o Palmeiras teve no ano passado, quando foi buscar 12 pontos de diferença do Botafogo e se sagrou campeão brasileiro. Escorregões na parte de cima vão acontecer, como aconteceu ontem com a equipe do Palmeiras, que empatou com Fortaleza em 2-2. Aliás, os resultados ontem foram muito bons para o Flamengo. Claro, o Flamengo fez a sua parte, vencendo a equipe do Juventude por 4-2. Não fosse isso, hoje a gente poderia estar frustrado na quinta colocação, porque o Internacional de Porto Alegre foi a Belo Horizonte e venceu o Atlético Mineiro por 3-1. O Atlético Mineiro, que está com todas as suas atenções voltadas à conquista da vaga para a final da Libertadores da América. Os caras jogam depois de amanhã, dia 29, lá na Argentina, contra o River Plate. E, portanto, estavam poupando grande parte dos seus jogadores nesse jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Ontem nós tivemos os seguintes resultados da parte que nos interessa na competição. Flamengo 4-2 Juventude, Palmeiras 2-2 Fortaleza, Atlético Mineiro 1, Internacional 3, Bragantino 0, Botafogo 1, Criciúma 1, São Paulo também 1. São Paulo era outro que poderia nos passar se a gente não vencesse, mas acabou tropeçando. Felipe Viseu foi lá, fez o gol numa pataquada da defesa são paulina e o São Paulo acabou empatando fora de casa lá em Santa Catarina. Aliás, estava tendo uma discussão bem interessante lá no nosso grupo do Sansi com o Mário Andrade, dois irmãozãos que eu tenho, sobre qual centroavante poderia ajudar o Flamengo na ausência do Pedro, né? E eu citei o nome do Felipe Viseu nesse bate-papo, nessa brincadeira que a gente estava fazendo lá. Mas eu gostei muito da movimentação do Gabriel ontem. Pela primeira vez em muito tempo, eu posso falar para vocês assim, me lembrou os bons tempos de Gabriel Barbosa. Gostei muito da movimentação dele, tanto no primeiro tempo como em parte do segundo tempo. Achei que ele cansou muito no jogo, mas cansou por ter corrido muito atrás. E comigo, pessoal, não tem essa parada de que uma vez atleta criticado, ele vai ser sempre criticado. Não, eu critico o momento do atleta. O momento do Gabriel não era bom, mas ele melhorou. O jogo de ontem, para mim, foi o melhor jogo que ele fez com a camisa do Flamengo nos últimos 2 anos. Ele voltou a correr, voltou a ter mobilidade e eu quero que cada um dos atletas do Flamengo se supere. Se os caras jogarem bem, vai ser bom para o Flamengo. Sendo bom para o Flamengo vai ganhar títulos. E é só isso que me importa, o bem-estar do Clube de Regatas do Flamengo. É muito cedo ainda para se dizer se ele já merece a renovação contratual. Até porque a renovação contratual do Gabriel envolve um montão de coisa que ele ainda não está entregando. Por exemplo, se fosse só renovar, valor idêntico que está agora, eu já ficaria meio assim. Se fosse para renovar aumentando os valores, eu ainda acho que ele não fez por merecer. Agora, se fosse uma renovação de uma temporada, com ele tendo alguns valores reduzidos e algumas metas estipuladas, por exemplo,
renova-se por mais uma temporada e reduzindo os bônus que ele ganha, porque não está produzindo para ganhar bônus. Aí eu já começo a ser favorável a uma renovação do Gabriel. Mas a renovação tem que acontecer no status que ele tem para a equipe hoje, e não pelo status que ele já teve um dia na equipe. De qualquer forma, eu gostei muito, mas muito mesmo, do desempenho do Gabriel ontem, e vi um crescimento pela primeira vez dele substancial. E não estou falando por conta da penalidade não, tá? Porque pênalti ele sempre bateu bem. Apesar do que, até penalidades esse ano ele vinha perdendo. Ele não vinha bem nem nessa que foi sempre uma das especialidades da casa. Mas não esperava que ele perdesse a penalidade, sempre bateu muito bem. E o que eu estou avaliando é a movimentação dele. O Gerson continua sendo o maestro da equipe, o melhor jogador dentro de campo. Gostei da movimentação do Plata, não só pelo gol que ele marcou, com uma bola açucarada do Gerson para ele, mas também pela movimentação dele, vai ganhando confiança, vai se sentindo cada vez mais à vontade dentro da equipe do Flamengo. É aquilo que eu falei para vocês. Eu já vi o Plata fazendo coisas extraordinárias no Independiente del Valle e também na seleção equatoriana. Ainda não tinha visto ele fazendo no Flamengo. Mas ontem eu vi faíscas, fagulhas daquele Plata que eu já vi em outros momentos. E como eu estou dizendo para vocês, quanto mais jogadores estiverem bem no Flamengo, melhor para o Flamengo, melhor é a situação do Flamengo e maiores são as chances da gente conquistar títulos, inclusive do Campeonato Brasileiro. Já vem o Fabrício emocionado, achando que o Flamengo vai buscar... Vamos lá, gente. O Botafogo tem 64 pontos, o Palmeiras 61, o Fortaleza 57, o Flamengo 54. Esse é o G4, tá? O Internacional de Porto Alegre tem 52 e eu vou precisar de um tempo para falar do Internacional, que é o nosso próximo adversário, e o São Paulo 51. A diferença do Flamengo para o Botafogo já foi maior. Hoje ela está em 10 pontos. Quarta-feira agora nós vamos jogar contra o Internacional de Porto Alegre lá. Se a gente vencer, essa diferença cai para 7 pontos. O Botafogo está envolvido ainda na Libertadores da América. Os caras vão dar prioridade total na Libertadores da América. E em algum momento, os caras podem vir a tropeçar no Campeonato Brasileiro, sim. O que não pode acontecer é o Flamengo tropeçar. O Flamengo, nos últimos 5 jogos, teve apenas 60% de aproveitamento. Parece um número bom, mas não é. O Internacional de Porto Alegre, por exemplo, tem 86% de aproveitamento nos últimos jogos. São 5 jogos de invencibilidade do Internacional de Porto Alegre no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que vem fazendo um trabalho de recuperação muito bacana, muito legal dentro do certame nacional. E vai ser muito difícil para o Flamengo vencê-lo em seus domínios. Se já era antes, agora então... E eu me lembro que eu falava para vocês, assim, muitas pessoas davam esse jogo atrasado com o Inter como favas contadas, 3 pontos garantidos. Lá atrás, tá? E eu falava com vocês assim, não será, o Internacional tem um bom elenco, os caras estão se reestruturando, na hora que a gente for pagar esse jogo, o time vai estar melhor, vai estar bem, dito e feito, ó. Quem me acompanha sabe que eu falava isso. Os caras têm 86% de aproveitamento nos últimos jogos de Brasileirão. Só estão jogando o Campeonato Brasileiro. 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos do Internacional. Não será tarefa fácil do Flamengo fazer esses 3 pontos lá em Porto Alegre. Até porque o Flamengo joga dia 30 em Porto Alegre e no dia 3 tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Só esses fatores já fariam com que o Flamengo tivesse dificuldades. Aliado a isso, nós temos 5 jogadores que não estarão no confronto contra o Internacional de Porto Alegre, sendo 4 deles muito importantes. Nós temos Arrascaeta e Léo Pereira fora, porque tomaram o 3º cartão amarelo ontem. Temos o De La Cruz e o Alexandro, que serão poupados para chegarem no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil na melhor condição física possível. E tem o Carlinhos. Então são 4 importantes, mais o Carlinhos. A boa notícia é que o Bruno Henrique retorna. O Michael ontem me fez ter esperanças por 15 minutos. Em 15 minutos de Michael em campo, ele jogou mais do que o Bruno Henrique vinha jogando, até mesmo no jogo contra o Corinthians, antes de ser expulso, que ele vinha fazendo uma boa partida. O Michael hoje, e aí, gente, eu queria muito que vocês comentassem aqui, porque não é um monólogo, eu gosto de trocar ideia com vocês, tá? O Michael, para mim, hoje, ele é muito mais direto pro adversário do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, hoje, ele planeja muito as jogadas,
finaliza pouco e quando finaliza, finaliza mal. O Michael, ele dá uma velocidade que o Bruno Henrique já teve e hoje não tem mais, até porque a velocidade do Bruno Henrique hoje, ela não é uma velocidade para dentro da área, ela é uma velocidade de linha de fundo cortando para dentro para alguém mais continuar a jogada, enquanto o Michael tenta ir para cima dos adversários, tenta ir para dentro do gol adversário e quando chega lá ele toca ou ele arremata e tá arrematando. Eu nunca pensei que eu fosse viver para dizer isso, mas o Michael tá arrematando melhor do que o Bruno Henrique ultimamente. Então foram 15 minutos extraordinários do Michael, mas depois ele deu uma apagadinha no jogo. Isso pode ter muito a ver também com o ritmo de jogo, tá voltando de lesão agora, tá retomando agora, né, o ritmo de jogo dele, assim como também acho que acontece com o Gabriel. Acho que a cada jogo que a gente tiver, tanto o Michael quanto o Gabriel devem melhorar. E para mim esse jogo do Internacional de Porto Alegre, ele é um jogo que vai trazer pra gente uma leitura diferente, especial. A partir desse jogo contra o Inter, nós vamos saber se esse elenco realmente está focado em ganhar o Brasileiro ou em buscar a maior pontuação possível no Campeonato Brasileiro, ou se os caras estão pensando única e exclusivamente na Copa do Brasil. Com a derrota do Juventude, o Juventude entrou na zona de rebaixamento que hoje tem o Juventude abrindo a lista com 34 pontos, Corinthians com 32, Cuiabá com 27 e Atlético Goianiense, para mim esse já está rebaixado com 22 pontos. Aliás, na minha humilde opinião, Cuiabá e Atlético Goianiense já estão rebaixados. Do Fluminense para baixo, para mim todo mundo está lutando ali para as duas vagas na zona de rebaixamento. Mas vem cá, sobre Bruno Henrique e Michael, quem vocês preferem hoje para ser o titular da equipe que vai buscar a Copa do Brasil? Michael ou Bruno Henrique? Coloque aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, como eu sempre digo aqui. No caso do Ayrton Lucas, que recebeu algumas vaias ontem lá no Maracanã, que fizeram inclusive que o Felipe Luiz saísse em defesa dele. O Felipe falou muito do Ayrton Lucas, falou que a gente devia defender o cara, que ele vai até o fim com o Ayrton Lucas. Eu entendo o posicionamento do Felipe Luiz. Hoje a gente não tem um lateral esquerdo de confiança para assumir a vaga do Ayrton Lucas. O Alexandro é muito mais jogador do que o Ayrton Lucas, o Matias Vinha é muito mais jogador que o Ayrton Lucas, só que o Vinha está lesionado e só volta no ano que vem, e o Alexandro não consegue uma regularidade dentro de campo por causa da idade, por causa de alguns problemas físicos que ele teve. Por exemplo, em dezembro do ano passado, o Alexandro estava lesionado. Em fevereiro desse ano, o Alexandro estava lesionado. Pouco antes dele chegar para o Flamengo, o Alexandro se lesionou. Então é um jogador que de 3 em 3 meses vem se lesionando muito. Então até ele pegar o ritmo do futebol brasileiro, fazer uma pré-temporada legal e conseguir encaixar o físico com o técnico, ele não vai ser confiável para fazer 3 partidas seguidas. Ele vai ter que fazer uma, a mais importante, na outra ele entra no segundo tempo, ou sai jogando e depois é substituído. Então a gente precisa do Ayrton Lucas sim para essa temporada. E aí eu concordo com o Felipe Luiz quando as vaias não são o ideal para o Ayrton Lucas nesse momento, porque simplesmente a gente não tem como suprir isso. E vaiar é tirar a confiança, o pouco de confiança que o atleta ainda pode ter. Então, exclusivamente nessa reta final, eu acho que as vaias são ruins. Eu não acho, por exemplo, que vaiar um jogador lá no meio da temporada, lá atrás, seja ruim. Serve de alerta para o atleta tentar melhorar. Na reta final é diferente, gente. Porque na reta final a gente precisa do cara no jogo da semana que vem contra o Atlético Mineiro. Pode ser que o Alexandro não esteja bem para jogar domingo que vem. E aí a gente precisa do Ayrton Lucas. Então vaiá-lo uma semana antes não é, do meu ponto de vista, uma boa, pelo fato da gente estar enfrentando uma final de temporada agora, tá? O Ayrton Lucas é um dos jogadores que devem ser negociados no começo do ano que vem. Alexandre e Matias Vinha deve ser a dupla de laterais esquerdos do Flamengo no ano que vem e ele não deve permanecer. O Flamengo tendo uma proposta num nível que o Flamengo entende como sendo ideal, ele deve sair. Inclusive eu tenho a informação que agentes do mundo árabe já entraram até em contato com o Flamengo para negociarem o jogador. Obviamente que o retorno do Flamengo para eles foi que até o fim da temporada o Flamengo não vai negociar ninguém. Mas deu o fim da temporada ali no meio de dezembro, aí as conversas vão começar para ele, para Fabrício Bruno,
pro Wesley, todos esses jogadores que podem deixar o Flamengo. Lembrem-se, nós ainda estamos em outubro e desde o início de outubro eu venho falando o nome desses jogadores que podem sair no ano que vem, dependendo mais das propostas que chegarem do que propriamente da vontade do Flamengo e dos próprios atletas que querem sair do Flamengo. Agora, uma coisa que a gente conversou bastante ontem, né, antes do jogo, é a preferência pelo Everton Araújo ao invés de Carlos Alcaraz, a maior contratação da história do Flamengo. É claro que o Everton Araújo tem bola para disputar posição hoje na equipe do Flamengo. Não com o Nico. O Nico em forma física plena não deixa espaço para ninguém. O problema do Nico é o condicionamento físico dele. Mas ele bem fisicamente, não tem ninguém no Flamengo que tire a vaga dele da equipe. Mas o Alcaraz, por ter chegado agora, e pela situação que eu vou contar para vocês, dá brecha para o Everton Araújo jogar. A principal brecha, pessoal, é que o Atlético de Madrid está de olho no Everton Araújo. E pode contratar o Everton Araújo para a próxima temporada, sim. O Diego Simeone vem conversando muito com o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz deu boas recomendações do volante rubro-negro. Segundo Bruno Lemos, cara sensacional, grande repórter, ontem esteve no Maracanã agentes, olheiros do Atlético de Madrid para ver o Everton Araújo jogando. Confirmei essa informação com algumas fontes. E por isso o Felipe deve ter utilizado o Everton Araújo e não o Alcaraz ontem, para dar oportunidade dos olheiros verem o menino apresentando seu melhor futebol. Então o Flamengo está escalando de acordo com o empresário e tal. Não é isso não, gente. É uma questão bem mais prática do que vocês imaginam. O Carlos Alcaraz hoje não está 100% adaptado ao futebol brasileiro. O Everton Araújo veio fazendo grandes partidas. Então por que não arriscar com o Everton Araújo? Porque seria arriscar com qualquer um dos dois. O Felipe nunca usaria o Everton Araújo se o Nico tivesse 100%. Nem que os olheiros do Manchester City estivessem aqui. Mas como os dois estão no mesmo nível, aliás, eu me arrisco a dizer que o Everton Araújo está até um pouquinho acima hoje do Alcaraz, pela questão da adaptação e da confortabilidade que ele sente jogando no time do Flamengo, que o Felipe Luiz não perdeu absolutamente nada, dando a oportunidade dos olheiros verem o menino jogando. Eles viram e provavelmente devem ter gostado, porque o moleque fez uma grande apresentação ontem. Quem vem caindo muito de produção é o Léo Pereira. E aí vai ser interessante a gente perceber como o Felipe Luiz vai montar o Flamengo contra o Inter. Porque não tendo o Léo Pereira suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Felipe Luiz vai ter a oportunidade de lançar o Davi Luiz na esquerda, lançar o Cleiton na esquerda, ou deslocar o Léo Ortiz para a esquerda para trazer o Fabrício Bruno para a direita. E como eu já falei para vocês, a movimentação do Fabrício Bruno internamente no Flamengo, com declarações que ele dá para a imprensa, não agradam ao Felipe Luiz. Então, nesse jogo contra o Inter, a gente vai ver a resposta do Felipe Luiz a essa questão da zaga do Flamengo. Se entra o Fabrício Bruno e desloca-se o Léo Ortiz para o lado esquerdo, ou se vem o Davi Luiz, que sempre foi muito confortável em jogar do lado esquerdo, ou o próprio Cleiton, que o Felipe Luiz conhece, porque o Cleiton está no Flamengo há um tantão de tempo. Então, só para não deixar passar batido, o Everton Araújo também é um dos jogadores do Flamengo que podem sair da equipe para o Atlético de Madrid em janeiro do ano que vem. Curta, comenta, compartilha. Esses 3 Cs são fundamentais para a gente se manter aqui. Quem puder, dá uma moral no nosso clube de membros. Torne-se membros VVP por apenas R$ 1,99. Tamo junto e misturado sempre. Bom domingo, bom descanso, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.